Vamos falar sobre Avatar, do James Cameron. É um filme que eu assisti pela primeira e única vez lá em 2009, quando o filme lançou nos cinemas. E eu gostei do filme, né? Eu achei tudo muito bonito e até hoje é o melhor 3D que eu já vi. Mas eu entrei no coro da galera que dizia que Avatar era simplesmente uma Pocahontas no espaço, né? Ou seja, um filme muito parecido com uma história que a gente já viu 1 milhão de vezes. Dança com lobos, O Último Samurai, O Último dos Moicanos, enfim. E aí eu fui reassistir, né? Aproveitando que a sequência tá chegando nos cinemas, pra dar aquela relembrada. E, cara, eu tô aqui pra rever completamente a minha opinião sobre o filme. Porque sim, Avatar tem mesmo uma história que a gente já viu antes, mas... e daí? Olhando hoje, essa me parece uma crítica meio vazia, né? Principalmente depois de, sei lá, uns 10 anos de filmes de super-herói que estão sempre reciclando também a mesma história, de novo. E eu não vou mencionar o nome específico desses filmes para que você pense nos que você acha que são repetitivos, né? E eu fico com os meus aqui na cabeça também. Morbius. Mas a diferença é que esses filmes de super-herói usam a repetição porque ela dá dinheiro, né? É um caminho seguro que já comprovou o retorno financeiro para os estúdios. Mas no caso de Avatar, a coisa é um pouco diferente, né? Não que não tenha dado retorno financeiro também, porque, né, pelo amor de céus. Mas o James Cameron pega uma das histórias mais clássicas, que é um forasteiro que luta por um povo selvagem contra o seu próprio povo, e atualiza as temáticas básicas desse modelo, falando sobre assuntos ainda mais relevantes atualmente, né? E sim, 10 anos atrás ainda é bem atual, né? Pensando em épocas históricas. Por exemplo, ao invés de só falar da destruição de culturas indígenas pelos colonizadores, ele amplia o escopo dessa destruição e engloba também uma mensagem ambientalista muito forte, porque a cultura dos Na'vi é inseparável do meio ambiente. Tipo, a natureza e eles são um só. Da mesma forma, ele adiciona um agente a mais que orienta as ações dos vilões, que é o elemento corporativo, o mercado que busca satisfazer os interesses do capital num planeta Terra que o filme sugere que está completamente destruído. E para fazer isso, essa corporação contrata mercenários, né, com sede de sangue, que viajam até Pandora porque eles não têm mais o que matar na Terra, né? Então eles precisam de outro planeta para extravasar sua dependência, o seu vício militar. Só que tudo isso seria discursivo demais se não fosse por um único elemento que o James Cameron tira de letra, que é o simples e puro entretenimento. O cara sabe fazer filmes que são divertidos, sabe? Ele sabe entregar um espetáculo visual e fazer você embarcar nessa jornada e esquecer tudo que você tá vendo e só curtir a viagem. Esse é um filme de 2 horas e 40 que tem um ritmo impecável. Ele nem apressa nem retarda demais os acontecimentos. Tudo tá muito bem encaixado na história que eles estão contando. Tipo, repara como poucos minutos no começo do filme já são suficientes para a gente entender quem é o Jake Sully, o protagonista, né? E quais são os seus objetivos práticos, né? Qual é a sua missão nessa jornada? Que no caso é dupla, né? Ele trabalha para os cientistas colhendo informações para entender melhor a cultura dos Na'vi, mas ele também fornece essas informações para os militares, o que já cria uma tensão e uma expectativa logo de cara. Mas no exato momento em que ele acorda no corpo do seu avatar, a gente entende o que o Jake realmente precisa, né? Qual é o seu verdadeiro anseio, que é mais do que só trocar o seu corpo deficiente por um corpo sadio, né? Ele precisa trocar uma vida de solidão por uma vida de comunidade, uma vida de conexão, que é o que ele encontra através das interações com a Neytiri e todo o treinamento que vai tornando ele um membro do clã Omaticaya. Não é esse, Bom, tudo isso vai se desenvolvendo até que ele se enxerga como um deles, né, e luta com eles para derrubar a ameaça dos vilões capitalistas mercenários. E de novo, a gente já viu tudo isso, né, mas o James Cameron, cara, executa isso tão bem. A construção do universo, da flora, da fauna de Pandora, a riqueza visual que permanece deslumbrante, né, mesmo com os renders já um pouquinho datados de 2009. Tem uma vibe meio PlayStation 3 ali, mas, cara, tá valendo, velho. O que importa é a criatividade, sabe? É como esse cara consegue expandir as ideias que estão muito dentro da sua cabeça e torná-las tangíveis para todos nós, para a gente poder imergir nesse mundo e habitar esse universo que é muito tátil, cara, é muito sensorial. Sem falar da direção de câmera incrível, uma câmera que voa pelos ambientes sem nunca sacrificar a clareza geográfica da cena. A gente entende, né, onde os personagens estão em relação ao espaço que eles habitam, mas além de tudo, isso realmente me surpreendeu, os personagens funcionam muito bem. Não por serem complexos, né, realistas, nem nada disso, tipo, eles são muito mais arquétipos do que qualquer outra coisa, mas eles são arquétipos muito bem executados, cara, e o James Cameron sabe disso, por isso que ele usa isso a favor
favor do seu filme piradão sobre alienígenas azuis com trancinhas sensitivas que se conectam aos animais. Dito isso, eu acho que a Sigourney Weaver traz um coração pro filme, né? Um coração que ancora o núcleo dos heróis e meio que melhora a atuação de todo mundo ao redor dela. Aliás, por onde anda a Michelle Rodrigues, né? Cara, faz muito tempo que não vejo um filme com ela. Bom, o resto do elenco também tá muito bem. Eu acho que a Zoe Saldana, ela injeta uma humanidade que atravessa intacta, né, o processo todo de captura de movimento, que é um negócio muito tecnológico. Ela consegue surgir acima disso tudo. O Stephen Lang tá perfeitamente maligno como general vilão, né? Que, aliás, tem uma luta muito da hora no final. Só a ideia de, sei lá, um alienígena azul gigante lutando contra um robozão mecha, pra mim é muito da hora, cara. E a cena é muito bem filmada. E o Sam Worthington, que levou muito hate na época porque ele vinha de uma carreira de papéis meio genéricos, né? Sem carisma. Mas aqui ele vive o Jake Sully de um jeito meio contido, que eu acho que funciona muito bem pra essa história. Tipo, eu acho que ele deixa espaço pra que você, enquanto espectador, se coloque no lugar dele e preencha um pouco das emoções dele com as suas próprias, né? Então é meio como se ele fosse literalmente um avatar do público no filme. Essa piada era inevitável. Aliás, a nave rebelde pilotada pela Michelle Rodrigues na batalha final se chama Rogue One, o que significa que esse filme se passa na mesma galáxia de Star Wars. Só que não. Mano, imagina se todas as montanhas flutuantes de Pandora fossem, na verdade, montanhas seguradas pela força pelos Jedi gigantescos enterrados nas cavernas profundas do planeta. Não, tô viajando. Enfim, resumindo, cara, Avatar é um filmaço e eu acho que ele é um grande espetáculo épico daqueles que a gente não vê mais tanto hoje em dia. E eu acho que uma das características mais interessantes desse filme é justamente o fato de ele não ter se tornado uma franquia imediatamente após o lançamento do primeiro filme. Por um lado, eu acho que isso realmente impediu o público de criar com o filme o mesmo tipo de apego que ele tem com a Marvel ou com Star Wars, porque você precisa ficar alimentando isso, né? Com lançamentos constantes, num intervalo não muito longo. Mas talvez essa demora para virar uma franquia é o que torna esse filme tão especial, cara. Ele é um filme que tem alma, ele tem intenção criativa por trás. E essa trama geral e familiar e repetitiva é justamente o chão sólido sobre o qual James Cameron constrói suas ideias mais mirabolantes e fascinantes. Mas diz aí nos comentários o que você acha de Avatar, mesmo tantos anos depois, né? Vamos continuar discutindo em expectativa para o novo filme que está chegando. E se quiser assistir outro vídeo, eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima. Mas deu uma crise de soluço agora, então eu vou ter que meio que segurar a respiração para ver se passa, né? Não, brincadeira.